Você tem atraído muitas pessoas narcisistas para sua vida, inclusive teve um relacionamento afetivo com uma dessas pessoas e você não está entendendo por que isso está acontecendo com você. Nesse vídeo eu vou esclarecer o porquê você está atraindo pessoas narcisistas e como você vai se curar desse grande mal que tem ocorrido com muitas íntegras, e eu vou te ajudar. Fica aqui que você vai entender tudo sobre esse processo. Então, íntegra, é bem complicado atrair uma pessoa narcisista para o seu campo, porque você vai se sentir muito pior do que quando você começou a relação. Talvez a relação começou como uma relação normal, uma relação de paixão, de promessas, mas acabou se tornando um pesadelo, um filme de terror, porque uma das características de uma pessoa narcisista é a crítica, é fazer joguinho, é fazer manipulação, é realmente ter um traço de perversão na fala. Então a pessoa narcisista, ela não é igual a você, que está na outra esfera. Antes de você entender o que acontece assim, ó, íntegra, quando você entra numa relação com o narcisista e você vai descobrindo que tem algo errado, você vai entrar na internet, você vai descobrir tudo sobre narcisista, você vai ficar craque em saber o que faz uma pessoa ser narcisista, mas você talvez não entenda por que você atraiu isso. E para você entender por que você atraiu essa pessoa, nesse vídeo eu vou explicar, eu vou aprofundar e talvez você vai descobrir coisas bem profundas sobre você mesmo. Então eu já aviso que essa aula ela é muito profunda, que eu já aviso que essa aula vai tirar alguns gatilhos e que você precisa se autorresponsabilizar por como você vai se sentir através dessa minha aula, tá bom? Esse é nosso combinado, você é uma adulta e você está aqui porque você quer informação exclusiva para descobrir como sair desse padrão de atração por narcisistas. Você já deve ter ouvido falar que a gente vive num mundo dual. O que é um mundo dual? O mundo dual é um mundo dividido pela mente. Qual é a primeira dualidade que a gente tem? A primeira dualidade que a gente tem é que eu sou a Evelyn e você, íntegra, não sei quem é, mas eu e você não somos a mesma pessoa. Ou seja, nossa mente, ela divide tudo. A nossa mente está sempre dividindo e fragmentando tudo. E nosso caminho de autoconhecimento é começar a unir todos nós, unirmos todos os nossos aspectos. E uma das fragmentações que acontece, e é uma polaridade, imagina que é uma linha assim, é que de um lado tem o egoísmo e de um lado tem a doação. Ou de um lado tem o narcisismo e de outro lado tem a codependência, a servidão. Quando a gente divide isso e polariza, todo o nosso mundo fica assim polarizado. Então, se você olhar para toda a estrutura do mundo, de um lado estão as pessoas que servem, e de outro lado estão as pessoas que são servidas. Por isso que a gente tem muita discrepância na Terra de visão de riquezas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você atrair uma pessoa narcisista, que está nessa esfera do egoísmo, quase que severo, você está na outra esfera da servidão emocional. Então, uma das crenças do narcisista é: alguém precisa cuidar de mim, eu tenho o direito de tirar algo de você. E uma das crenças que você, que está do outro lado oposto, que você atraiu esse narcisista é: eu preciso dar tudo para você, eu preciso te servir, através da minha servidão eu vou te controlar. Tudo isso, íntegra, é muito inconsciente. E o que eu vou falar nesse vídeo pode ser que não soe bem para você e pode ser até que seu ego negue. Mas você não atraiu uma pessoa narcisista por acaso. Não foi um jogo, não é porque você tem azar, não é porque todo mundo virou narcisista ao seu redor, não é porque todas as pessoas no planeta viraram narcisista de agora em diante. Não é por isso. É porque em algum aspecto essa pessoa narcisista que você atraiu é familiar para ti, essa dinâmica. É muito familiar estar numa dinâmica de relacionamento na qual um doa tudo e na qual o outro tira tudo. E você pode ter já tanto experimentado essa dinâmica na sua vida,
como testemunhado essa dinâmica na sua vida. Então eu vou te explicar por que pode ser que seja tão familiar essa pessoa que você atraiu para o seu campo, ela deu um clique em você. É como se você já conhecesse essa dinâmica. Onde que está essa dinâmica de servidão e de sugação, de eu dou e eu pego? Onde que está essa dinâmica? Onde que esteve essa dinâmica da sua vida? Talvez a sua mãe foi narcisista. Talvez a sua mãe foi uma mãe que, ao invés de doar amor, pediu o seu amor. Ao invés de doar compaixão, pediu a sua compaixão. Talvez você foi a amiguinha da sua mãe, talvez você foi a mãe da sua mãe, talvez você foi o marido da sua mãe. Pode ser que sua mãe tenha traços bem profundos de narcisismo e você confundiu isso com amor. Pode ser que você viu a sua mãe e o seu pai em uma relação de codependência ou de servidão e de egoísmo, de tiração, né? Eu tiro e o outro eu dou. E assim você testemunhou, registrou que assim era um relacionamento afetivo. Porque dizem por aí, eu não gosto muito dessas crenças, mas dizem por aí que são os homens a maior parte dos narcisistas. Será que isso é por acaso? Ou será que é porque os homens têm já uma educação de que eles podem ser servidos, que eles podem tirar algo de alguém? E as mulheres já têm uma educação, é como se fosse um programa piloto de que elas precisam estar programadas para obedecer, para servir. Não é muito estranho isso? De que os homens são mais narcisistas que as mulheres? Mas a gente vê também mulheres narcisistas, principalmente em cargos de poder. E ao longo da sua vida íntegra, não pense que você está isenta de ter traços narcisistas. Todos nós temos. Porque, por mais que nessa dinâmica que você atraiu alguém narcisista, você esteve na polaridade oposta, na servidão, muito provável você tem, em algum nível, onde você tem mais intimidade e poder, você vai para outra polaridade de eu tiro. A principal crença que leva uma pessoa a atrair narcisista é a crença de que você é responsável pela qualidade emocional do outro, de que você é responsável pelo outro. Imagina a íntegra, você se relaciona com uma pessoa adulta e você é responsável por essa pessoa adulta, pelo que ela sente? Você é responsável mesmo por ela? Me parece que essa pessoa é um bebezão. Só que é muito perigoso para uma pessoa que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos ter uma mentalidade e um campo emocional infantil num corpo de adulto. Porque o meu filho, que vai fazer 5 anos, ele está apresentando traços de narcisismos que são traços comuns da idade dele. Porém, ele tem 5 anos. A partir do momento que ele começar a crescer, eu preciso ir ensinando ele, de acordo com o nível de consciência dele, de acordo com o desenvolvimento do neocórtex dele, o que é certo, o que é errado, de certa forma, para calibrar tudo que está vindo. Mas uma pessoa adulta, com 50, 60 anos, com poder aquisitivo e principalmente se for homem, é perigoso que ela tenha uma mentalidade e um campo emocional de um bebezão ou de uma criancinha de 5 anos. E você, íntegra, você caiu na lorota. Você caiu na lorota de que você, em algum nível, era responsável por essa pessoa. Responsável por fazer essa pessoa feliz. E que você não ficou à altura dessa pessoa. Isso parece o meu filho, que tem 5 anos, que quando eu não faço uma coisinha que ele não quer, ele fala assim, eu não gosto de você, mamãe, você é chata. Óbvio que eu relevo, ele é uma criança, ele tem 5 anos de idade. Mas imagina se eu não começo a ajudar ele, a mostrar pra ele que não é bem assim, que a gente não tem que estar o tempo todo disponível para as vontades dele, para as vontades dessa criança que é ele. Isso aconteceu com essa pessoa que você atraiu. Provavelmente ela teve uma mãe, ela teve uma avó, alguém que deixou, né? Deixou. E provavelmente é um homem, né? Porque normalmente isso tá no traço de um homem. Então, o que acontece agora? É simplesmente você entender que você não era a mãe dessa pessoa e que é quase que impossível de agradar uma criança que está sempre reclamando. Então, se você olhar o narcisista como uma criança
tá sempre reclamando, sempre querendo tirar. No fundo, do fundo, muitas vezes meu filho, ele não quer exatamente que eu faça o que ele quer. Ele parte para essa parte. Ele parte, meu filho que tem 5 anos, ele parte para essa: mãe, me faça isso desse jeito, quando eu não dou atenção para ele, quando falta algo mais profundo. Eu sei que é isso, mas na cabecinha dele tem que ser daquele jeito. Então o narcisista é assim. É uma criança interior muito ferida, que não teve a presença amorosa, que não teve realmente o amor genuíno, o amor maduro da mãe, dos pais. E aí ele fica com várias crenças de perfeccionismo. E a pessoa do lado oposto, a servidão, ela está acostumada a servir. Talvez essa relação que você teve só reflete uma relação que você tem no trabalho, com um chefe, com um líder. Normalmente, chefes e líderes têm traços fortíssimos de narcisismo. Eu mesma já trabalhei com uma senhora narcisista e era muito interessante que eu realmente fui para a polaridade de doação e eu conseguia, de certa forma, eu queria tanto servir aquela mulher que eu me conectava com todo o campo psíquico dela e adivinhava o que ela queria antes mesmo dela querer. Por isso que eu era uma pessoa, uma boa funcionária. E quando você está numa relação com o narcisista, ela simplesmente é um repeteco do que aconteceu com você na infância. Preste atenção, quem foi narcisista na sua infância? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi alguma cuidadora? Olhe bem para isso, íntegra. Revele em ti o que aconteceu na infância, porque nada vem à toa. Então agora eu quero te propor um pouco de cura para você, porque você não quer mais viver a sua vida atraindo pessoas narcisistas, porque incomoda, machuca a autoestima e faz você perder tempo aqui na Terra. Então a primeira coisa é que você precisa tomar a decisão de você mesma aceitar o seu egoísmo saudável. O egoísmo saudável é saber que você só cuida de você mesmo. Exceto se você tem um bebezinho ou uma criança sob sua tutela, você só cuida de você mesma. Você é responsável apenas pelos seus sentimentos. Você sabia que se você receber uma carga emocional de sentimentos que não são seus, você não consegue processar eles? Pois é. Inclusive eu, que sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade, já peguei cargas pesadas que não eram minhas. Você acha que eu consegui resolver essas cargas? Não, porque não eram minhas. Você só é responsável por processar o seu campo emocional e você só é responsável pela sua própria vida. É estranho pensar que você agora, para não atrair pessoas narcisistas, você precisa amadurecer e não se tornar mais mãe de ninguém. Você é uma mulher adulta e você precisa entender que para estar numa relação, você não precisa estar numa relação na qual você precisa ajudar ou ter que provar algo para alguém. Isso não existe. Entrar numa relação já tendo que provar, já tendo que ficar à altura de alguém, não é uma relação amorosa. Isso é um campeonato. Então cuide quando um homem, ou até mesmo uma mulher, no seu caso, chamar a sua atenção para dizer assim: nossa, você ficava mais bonita daquela forma. Ai, mas eu gosto de você mais magra. Sai fora dessa relação imediatamente. Onde tem fumaça tem fogo. É uma pessoa narcisista. Começa dessas críticas. Eu já namorei com uma pessoa narcisista que, infelizmente, foram um ano de estrago incrível emocional. E eu sei muito bem como é. A autoestima fica lá embaixo e você pensa que você tem que provar algo para a pessoa te amar. Lembra que eu falei do meu filho? É insaciável aquele vazio existencial do narcisista. E você, íntegra, nunca seria à altura do que ele quer, porque ele nem sabe o que ele quer. Está lá na profundeza da sombra dele o que realmente ele precisa, que é um amor incondicional do divino que não tem nada a ver contigo, tá? Então eu gostaria que você entendesse que a sua cura está em você se responsabilizar apenas por você mesma. Então corta essa culpa barata de que você acha que você podia ter feito algo diferente. Corta também o vício emocional que você gosta. E isso eu vou revelar para você. Você gosta de sofrer, amada. Você que está numa relação ou esteve com uma relação de narcisista, você tem um vício emocional e sofrimento.
Você é viciada em sofrimento. Eu não sei porquê, eu não sei o que aconteceu na sua infância, mas na minha aconteceu tanta coisa que quando eu me relacionei com o narcisista, eu precisava sofrer. Eu me alimentava daquela densidade, eu me alimentava da indiferença da pessoa, das críticas da pessoa. Eu gostava, em algum nível, de ser machucada. E foi muito doloroso para mim, depois de muitos anos que a relação passou e eu comecei a me curar, olhar para trás e perceber, nossa, eu estava viciada naquilo. Então você precisa fazer um detox das emoções negativas. Você precisa perceber que o seu ego, ele gosta de pegar e encher a carga emocional de negatividade. Em outro lugar, lembra que eu falei da polaridade? Que se você atraiu alguém narcisista, o egoísta que puxa, me dê algo, mamãe, e você, eu vou te dar, filhinho. O que você vai fazer agora? Você vai parar de ir atrás desse, eu quero te dar amor, eu quero te dar amor para compensar a sua falta de amor. Você vai olhar esse padrão oculto dentro de você, esse padrão que está sempre querendo do amorzinho para todo mundo. Você vai aprender a ser mais íntegra, mais plena. Nem todo mundo vale a pena do amor, nem todo mundo vale a pena. O seu amor é muito imenso, íntegra. Se você está olhando esse vídeo aqui comigo, eu sei que você tem muito amor para dar. Mas cuida, porque dependendo para quem você dá o amor, você viu no que deu. Você não está feliz, por isso que você está olhando esse vídeo. A relação não deu certo. Por quê? Porque ele só quer extrair. Você conhece o filme Senhor dos Anéis, que tem o personagem Sméagol? Mais ou menos assim. Ele fala, esse anel é meu, my precious, né? Se você não entende a referência, tudo bem, mas é mais ou menos assim o narcisista. Então, o pior de tudo, íntegra, é que o narcisista ele nunca vai te olhar como você realmente é, como um ser divino, um ser sagrado, uma mulher que tem muito para dar, uma mulher cheia de luz. Ele vai te olhar como um mero objeto e que ele quer te usar. E se você não for o objetinho dele, ele não vai te querer. Então, muitas vezes, infelizmente, na infância, você foi tratada assim pela sua mãe, pelo seu pai ou por algum dos seus cuidadores, que você tinha que ser só a criança obediente, quietinha, e que se você expressasse uma outra coisa que não fosse aquilo, ou seja, que se você não fosse só a bonequinha, não estava bom para eles. Isso também é colocar a pessoa em objeto. É uma perspectiva dos pais que tratam os filhos como objeto. Se você é assim, que nem um robozinho, eu gosto de você. Se você não é assim, eu vou te criticar. E é a mesma coisa que acontece agora numa relação entre narcisista e servidão, codependência. Então você perceba que talvez na sua vida você nunca foi tratada como o ser imenso que você é. Isso dói pra caramba, porque a nossa sociedade não está preparada para olhar para o outro e olhar para todos os campos multidimensionais e olhar para a imensidão do outro. Mas você precisa treinar o seu olhar sobre você mesma e perceber hoje, aqui nesse vídeo, que você é imensa, que você não é um robozinho, que você não é uma bonequinha inflável, que você é muito mais, que você nunca vai ser o que o outro quer pelo mero capricho egóico do outro, íntegra. Então, se você está nesse vídeo, eu gostaria que você despertasse agora e tomasse uma decisão de se olhar como uma mulher, como um ser imenso que é. E que quando uma pessoa vier e querer te tratar como objeto, que muitas vezes vão aí aparecer pessoas que vão tentar te tratar como objeto, você tenha compaixão por elas, mas não permita que isso atinja e não permita que isso te limite, tá? Porque as pessoas pensam que elas têm comando e controle sobre você e você dá esse poder para elas. E é importante que você saia dessa loucura de que é ser controlada pelo capricho egóico do narcisista. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, íntegra, que você tenha esclarecido alguma das suas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá like, comenta aqui, que eu vou adorar te conhecer. Eu desejo boa sorte para você, eu desejo que você desperte espiritualmente para entender que nem aqui, e sim o caminho do meio sempre. Um grande beijo, íntegra. Até logo!